Bom, finalmente chegamos à última aula de redes. Agora a gente vai falar da camada 5, que é a camada de seção. O objetivo da camada de seção é gerenciar uma seção de comunicação, que é basicamente um canal de comunicação entre dois dispositivos da rede, de maneira que essa seção seja identificada unicamente e ela tenha um início e um fim. A gente viu já no protocolo TCP que quando ele é usado, ele precisa estabelecer conexão, né, entre os dois pontos. Então, nesse caso, a seção corresponde exatamente à conexão que é realizada pelo TCP. Então, o dispositivo que inicia a conexão, que é aquele que envia o comando SYN do TCP, a gente chama ele de cliente. E o que recebe a conexão, que é o que está aguardando a conexão, e é aquele que responde o ACK, ele é o servidor. Então, a gente tem uma comunicação cliente-servidor. Essa comunicação, do caso do TCP, é identificada por uma chave, né, um identificador, que tem o nome de socket. E aqui tem um exemplo de pseudocódigo que demonstra como que esse socket seria usado. Então, esse aqui é o código de um cliente, né? Ele vai se conectar a um servidor que tem o IP 1.2.3.4 e tem a porta número 25. Nesse caso aqui desse código, em vez de a gente colocar a porta com dois pontos e o número da porta logo após o IP, ele é um argumento separado ali da função. Então, a primeira coisa que ele faz é chamar a função connect, né, passando os dois argumentos. Essa função é a que corresponde ao SYN, né, ela vai enviar um pedido de conexão ao servidor. E caso se conecte, a gente vai ter uma sessão estabelecida. Essa sessão é representada por um socket, e é isso que a função connect retorna, e a gente armazena esse socket numa variável aqui que eu chamei de s. Depois eu posso fazer o que quiser nessa sessão, ou receber informação ou enviar informação. Aqui nesse exemplo ele está enviando, usando a função send, uma palavra, olá, para o servidor. E depois ele está chamando a função recv, que é uma função que recebe dados do servidor nessa conexão, né? Então ele está sempre identificando, tanto no send quanto no recv, ele identifica qual sessão ele está tratando. Nesse caso aqui é a S, né? Que foi a que a gente recebeu naquele connect. Isso significa que eu poderia ter, por exemplo, diferentes sessões, ou seja, ou canais de comunicação com o mesmo IP, só que em portas diferentes, ou também com IPs diferentes, né, em outros dispositivos. E eu poderia ter todas elas conectadas simultaneamente, um S1, S2, S3, S4. E aí eu poderia enviar e receber dados delas de maneira independente, identificando elas através do socket. Então é assim que a gente diferencia diferentes conexões em um mesmo dispositivo. E por último, eu fecharia essa conexão, que equivale ao fim, né, a desconexão, usando um close. Isso aqui é um pseudocódigo, né, nenhuma linguagem ou biblioteca específica que existe. Mas geralmente as funções têm nomes parecidos com esses, né, tanto em C quanto em Java, Python, qualquer linguagem que vocês pensarem. Pode não ser exatamente assim, mas ela vai ter uma semântica parecida com isso aí. Já no caso que o protocolo UDP é usado na camada 4, como ele não estabelece conexão, a nossa camada de seção também vai ser vazia, porque ela não tem seção para gerenciar. Se a camada 4 não tem seção, a camada 5 costuma ficar vazia. Ou uma outra opção é você, em cima do UDP, fazer manualmente uma implementação de seção. Por exemplo, dentro dos dados do DP, você colocar um identificador do usuário que está se comunicando ali, e sempre que você recebe e envia informações, você verifica essa identificação. Às vezes teria que estar dentro dos dados da aplicação, né? Os dados que estão sendo enviados no pacote DP. Então, isso teria que ser feito manualmente pela aplicação, não seria já uma coisa da camada de rede que já está, digamos assim, pronta, né? Então, geralmente, quando se usa TCP,
A camada de seção é a própria conexão, né? Então o socket que identifica. E quando tem o DP, geralmente não tem seção ou ela tem que ser criada manualmente pela aplicação. Agora a gente vai falar da camada 6. Vocês estão vendo que é bem mais rápido, né? A camada 5, 6 e 7 são bem pequenas, porque são mais camadas conceituais do que realmente uma camada diferenciada, né? Então a camada 6, a camada de apresentação, é responsável por transformar os dados que foram recebidos pela rede, né, de uma camada inferior, antes deles serem entregues à aplicação. Então vamos ver alguns exemplos que é mais fácil de explicar assim. Um deles é fazer a tradução entre diferentes protocolos de rede. Imagina que a gente tem redes diferentes, com camadas diferentes, aplicações diferentes, e a camada de apresentação ela poderia transformar os dados ali para protocolos de aplicação diferentes. Um exemplo disso é a codificação de texto. A gente chegou a vencer a codificação ASCII, né, que é aquela codificação que tem uma tabela que associa cada caractere a um número de 0 a 255. Existe uma outra codificação que é a Unicode, que ela é muito usada principalmente em países com idiomas asiáticos, né, então, japonês, chinês, coreano, que eles têm muito mais caracteres do que 255. Eles têm alguns milhares de caracteres. E por conta disso, eles não podem usar simplesmente aquela tabelinha. Eles usam uma tabela muito maior, com uma codificação diferente, e que é chamada de Unicode. Então, se você recebe um texto em Unicode, mas a sua aplicação ela só suporta ASCII, como as nossas aplicações em C, do jeito que estão, elas só suportam ASCII, o que acontece é que alguém tem que fazer essa tradução, né? Então, a camada de apresentação poderia fazer isso. Um outro exemplo é a compressão e descompressão de dados. Então, antes de enviar uma imagem ou um texto muito grande, a aplicação vai usar a camada de apresentação para comprimir esses dados e ao chegar do outro lado, antes de ser entregue ao à sua aplicação destinatária, esses dados seriam descomprimidos. E uma outra que provavelmente é a mais importante é a de criptografia dos dados, tá? Que a gente vai ver em mais detalhes. A criptografia é muito importante para evitar um ataque chamado eavesdropping, que é a interceptação e, consequentemente, a leitura de dados por terceiros em uma comunicação privada entre dois pontos. Então, imagina que se alguém estiver no mesmo enlace que você, e caso esses dados não sejam criptografados, pode acontecer daquela pessoa interceptar esses dados que não eram para ela, né? Ou seja, a comunicação entre A e B tem um C ali que também está no enlace, mas que não deveria receber aquela informação. Ele recebe e pode ler o conteúdo daquela mensagem, que pode ser um conteúdo confidencial que não deveria saber. Isso é mais provável de acontecer em redes que usam hubs. Por quê? Lembra o que é o hub? Hub é um dispositivo de rede que ele envia a informação para todo mundo que está conectado nele, independente de ser o destinatário ou não. Então, nesse caso, se eu tenho vários dispositivos conectados, um A, B e o C, vou fazer um desenho aqui. Eu tenho hub, aí eu tenho um dispositivo A, um dispositivo B e um dispositivo C conectados ao hub. O A quer enviar uma mensagem para B. Então o A vem aqui e envia uma mensagem para o hub. E o hub, como ele é meio burro, ele vai enviar essa mensagem tanto para B quanto para C, né?
E aí a ideia é que o C veja que o MAC e o IP de destino não são dele e descarte essa mensagem. Claro que se o C for malicioso, ele em vez de descartar, ele vai ler a mensagem e guardar essa informação. Imagina que é uma informação de uma compra com o número do cartão de crédito ou a senha para você fazer login em algum site, lá na sua conta do e-mail ou do Facebook. Você envia essa informação e ela é recebida por todo mundo ali no enlace local. Outra maneira disso acontecer é se, em vez de um hub, ser uma rede sem fio, né? Que aí qualquer um com uma antena consegue captar, não tem como direcionar isso para um ou outro. Principalmente se na rede sem fio que não tem senha, né? Que todo mundo pode se conectar. E geralmente as redes sem fio sem senha, elas também não criptografam a comunicação. Então, se a própria rede não criptografa, é importante a camada de apresentação fazer isso. Um outro tipo de ataque que eu não botei aqui, que é chamado Man in the Middle, ou seja, o homem no meio, é que ele não apenas interceptaria a informação, como também ele alteraria essa informação e faria se passar vamos supor, o C pegaria essa informação e faria se passar pelo A, e o B acharia que o A enviou uma mensagem que na verdade ele não enviou. Isso pode acontecer caso o C, por exemplo, finja que ele é o A em relação ao B, ou seja, ele poderia criar um endereço MAC clonado de A e começar a enviar informações para B com o mesmo endereço MAC e o mesmo IP, tudo falsificado. Geralmente quando você falsifica o seu endereço, seja ele o MAC ou o IP, dá-se o nome de spoofing, né? Ou IP spoofing ou MAC spoofing, que é falsificar e se passar por um outro que não é seu. E aí o B receberia aquela informação e acharia que ela teria vindo de A, quando na verdade ela veio de C. E com isso o C poderia enganar B a fazer o que ele quisesse. Por exemplo, C poderia enviar uma mensagem para B falando: olha, o seu login não deu certo dessa vez, quer tentar de novo? Digita aí a senha. Aí o B enviaria de novo essa informação e o C interceptaria e guardaria. Então, quando um terceiro entra no meio da rede e interfere na comunicação, não apenas espiona, que é o caso do eavesdropping, como também interfere na comunicação enviando mensagens falsas, é chamado de man in the middle. E é o mesmo problema que a criptografia tenta resolver. O protocolo de criptografia mais usado atualmente é o TLS. E ele uma versão nova, né, que substituiu o SSL, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar. Mas o SSL era um protocolo que descobriram algumas brechas, né, algumas falhas de segurança, e aí fizeram essa versão nova TLS mais segura, que corrigia esses problemas, mas mesmo ele, de tempos em tempos, sempre que surge uma possível vulnerabilidade, ele é atualizado para deixá-lo mais seguro. Então, isso é uma coisa que é contínua, né? Está sempre sendo trabalhado para manter ele seguro. O objetivo dele é que somente o destinatário e o remetente, né, quem recebe e quem envia, consigam entender os dados que estão sendo enviados e recebidos. Então, se eu vou enviar uma mensagem, eu criptografo ela usando o protocolo TLS, envio para o meu destinatário e nesse caminho, essa mensagem criptografada não tem como ser descriptografada. Ninguém consegue transformar ela na mensagem original. E ao chegar no destino, essa ponta vai conseguir. Como que isso é feito? Tanto o remetente quanto o destinatário, eles precisam ter chaves especiais de criptografia, que só eles têm, mais ninguém. E isso é negociado antes, na hora da conexão. E são chaves chamadas público-privadas, que eu não vou entrar em muito detalhe porque a matemática por trás disso é bem complexa, mas a ideia é que só quem tem a chave, né, e que é justamente quem enviou e quem recebeu, que consegue
ler a mensagem. Nesse meio do caminho ninguém consegue porque é como se os bits estivessem todos embaralhados, né? Os dados estão todos embaralhados, então a pessoa só vai ver ali ruído ou informação aleatória, não vai ter nada de valor caso ela intercepte a mensagem. E o TLS é muito usado no HTTPS, que é uma versão segura do HTTP, que a gente vai ver é um protocolo usado para navegação na web. Todos vocês já viram HTTP na frente de um domínio, né? HTTP dos pontos barra www. Alguma coisa. Esse HTTP significa que ele é um protocolo de navegação na web. E a versão segura dele é o HTTPS, que põe na camada de apresentação o TLS. Quando vocês estão navegando num HTTPS, geralmente o browser indica, né, ficando ali verde ou com cadeado, que aquela conexão é segura e criptografada. Nesse caso, vocês sabem que o TLS está atuando, e aí com isso ninguém no seu enlace vai poder roubar os seus dados, tá? Então é muito importante que sempre que vocês estiverem usando qualquer tipo de serviço, como por exemplo um site que você tem que digitar login e senha, vocês usem a versão segura, se certifiquem de que ele está usando HTTPS, não só HTTP. Se for um site que não usa essa criptografia, ou seja, não tem o cadeadozinho lá no browser e não tem o HTTPS escrito no endereço, fiquem com o pé atrás, verifiquem mesmo se é isso que está acontecendo, porque eu já vi alguns sites que pediam até, por exemplo, número de cartão de crédito, né? Tipo loja online, que pedia número de cartão de crédito e não tinha o HTTPS nem o cadeado e ele se dizia seguro, mas não era. E nesse caso, qualquer um que esteja na rede, desde a sua casa até o provedor de internet, até o outro lado, que seria o servidor da web que tem esse site, poderia interceptar esse número do seu cartão de crédito e usar ele para fazer o que quiser. Então, realmente é importante que vocês não usem informações sensíveis caso não seja criptografado. Especialmente naqueles casos, se você estiver numa rede, por exemplo, na rede da escola. No caso do Word, a gente usa switch em vez de hub. Mas uma rede que você não conheça, ou uma rede sem fio, principalmente se for uma rede sem fio, sem senha, né? Aquelas que são abertas, que você pode conectar. Essas aí não tem criptografia nenhuma e é obrigatório que vocês usem só sites confiáveis que tenham criptografia. Se eles não tiverem, não usem, porque com certeza vão roubar sua senha. Isso é uma coisa que parece meio difícil, mas é muito comum, na verdade, em lugares públicos, por exemplo, aeroportos, rodoviária, shopping, que tem o Wi-Fi aberto, que as pessoas roubem as informações dos outros e usem para clonar cartão de crédito, clonar contas, login e senha de sites, roubar e-mail e por aí vai. Inclusive dos ataques de man in the middle, onde você cria uma rede sem fio falsa, que aliás isso é uma coisa que vocês precisam se preocupar também. Não sair se conectando a qualquer rede sem fio aleatória que encontrarem, porque pode ter uma rede sem fio ali que alguém criou, já maliciosamente, que a partir do momento que você se conecta a ela, a pessoa está recebendo todas as informações que você transmite através dela. E caso não tenha criptografia ali, ela vai ter acesso a todas as suas informações, de senha, o conteúdo dos seus e-mails, número de cartão, tudo isso. Bom, finalmente chegamos à camada 7, que é a camada de aplicação. A camada de aplicação é basicamente o software que você usa para se comunicar na rede, né? Então, qualquer software que faça comunicação com a rede, ele faz parte da camada de aplicação. E não apenas o software, como o protocolo de comunicação que ele usa. O protocolo de comunicação, tentando explicar de uma forma mais intuitiva, é a linguagem, a maneira com que esse programa se comunica. Então, a estruturação, a sintaxe, a semântica com que os dados são enviados e entendidos são definidos pelo protocolo de comunicação.
E vamos dar alguns exemplos de protocolo dessa camada. HTTP ou HTTPS, que a gente já citou ali na camada 6, né? Eles são protocolos de comunicação entre o browser e um servidor web. Então, eles servem para você navegar na web. E eles fazem a troca de conteúdo em HTML. E, por exemplo, quando você clica num link, é enviado um comando ao servidor dizendo que você clicou naquele link para ele carregar a página daquele link. Então, toda essa troca de informações entre você clicar em links e abrir página, carregar imagens, tudo isso é tratado pelo protocolo HTTP ou pelo HTTPS, que é a mesma coisa que o HTTP, só que usando o TLS na camada 6. Existe o FTP, que é um protocolo de troca e transferência de arquivos, né? Ele era muito usado antigamente, hoje em dia está caindo um pouco, porque as pessoas têm usado mais o HTTP para isso. Mas antigamente o FTP era a maneira de você compartilhar arquivos. Então, você conectava no servidor HTTP e tinha uma interface parecida com a de um terminal ou de um explorador de arquivos, né, do sistema operacional, que você podia navegar nas pastas e baixar os arquivos para o seu computador. Então ele permite esse tipo de coisa. O SSH ele é usado mais em ambientes Unix, né, no Linux principalmente, apesar de ter para Windows também, que é uma maneira de você controlar remotamente um computador. Então, através de comandos, né, linha de texto. Então você pode executar programas, fazer qualquer tipo de comando que você faria no terminal, só que remotamente. Em vez de estar fazendo isso na sua máquina, você está fazendo numa outra máquina na rede, seja pela internet ou na rede local. O SMTP, que é um protocolo de e-mail para enviar e-mails, se vocês já configuraram algum programa de cliente de e-mail, talvez vocês já tenham visto essa sigla. Ele é o protocolo usado para fazer envio de e-mails. E alguns exemplos de aplicação são o browser, né, que o browser é o Google Chrome, o Firefox, o Edge, né, a versão nova do Internet Explorer, Opera e alguns outros, né, que quase ninguém usa, mas enfim, eles existem. E ele serve justamente para fazer a interface com o usuário final. Então, o browser ele usa o protocolo HTTP para se comunicar com o servidor web e ele dá a interface para o usuário, né? O usuário poder interagir ali com a página. Então, ele também é parte dessa camada. E jogos online, todo tipo de jogo que você joga em rede ou pela internet, não deixa de ser uma aplicação da camada 7, né? Ou seja, uma aplicação que faz parte da camada 7, porque é uma aplicação que usa a rede. Enfim, qualquer tipo de aplicação que use a rede é considerado parte da camada de aplicação do modelo OSI. E essa foi a última aula nossa, ela acaba aqui. Então, todo o conteúdo de redes já foi dado. Dúvidas é só vocês falarem ou pelo Slack ou por e-mail. E é isso. Até.